quando você tiver que mudar o seu manejo. Certo. Você vai crescer, vamos profetizar. Você vai crescer, Amém. vai se tornar tão grande que aí você vai ter que começar alguns processos, você vai ter que começar a industrializar. Certo. Como é que você vai manter essa amizade, Geraldo? Me conta. Lara, nós vamos industrializar a parte... E como que você vai convencer o seu cliente que o industrializado é orgânico? Que tem muita gente que acha que o industrializado... que o orgânico não passa por nenhum processo industrializado, mas existem os grandes produtores que vendem o produto orgânico industrializado. Exatamente. Isso, mas só fazendo um acréscimo aí na pergunta da Lara, é que no processo de industrialização orgânico também existe toda uma legislação específica para aquele segmento, né? Então, quando fala que é orgânico, mas é industrializado, não. Ele é orgânico do mesmo jeito, porque ele segue, né, Geraldo? Exato. Dentro da Lei 10.831, de 25 de dezembro de 2007, ele fala aí sobre esse aspecto, né? Na verdade, ele tem uns brinquedos maiores, entendeu? Mas a amizade vai ser a A mesma. amizade vai ser a mesma. Ele tem uns brinquedos maiores, né? O nosso tratorzinho é de mão, o trator dele é um trator de cabine, né? Nossa plantadeira de semeadora, né? É uma semeadora de bicicleta, a dele vai no trator. Então só muda isso aí, só muda o processo de mecanização. Mas, de fato, a legislação que ele segue é tão rigorosa quanto. Né? Mas é importante a gente falar isso também, Perfeito. porque eu acho assim, eu também como consumidor, às vezes eu vou ao supermercado, falo assim, grandes hipermercados, eu falo assim, gente, como que um pequeno produtor entrou aqui? Aí eu entendi que existe essa industrialização dentro do orgânico. E não quer dizer o industrializado, não quer dizer aquela geleia sem açúcar. Isso. Mas sim, também tem toda frutas, Exato. folhas, que também podem ser fabricados em grande escala. Exato, podem ser produzidos Isso. em grande escala. Aí eu Perfeito. queria bater nessa aí também, Geraldo. Porque, Pode por exemplo, falar. a gente vê a questão da soja e do milho que são produzidos em larga escala. Sim. Né? A gente pega agricultores aí que plantam 20 hectares, 50 hectares, que são áreas pequenas de soja. Sim, Só no que quando grão, você sim. pega 50 hectares, 100 hectares e transforma isso em hortaliça, Nossa! aí é um mundo velho de folha, Lindê, né? papai. É muita coisa. E aí, Geraldo, como é que na sua visão você vê a agricultura de commodity no orgânico? Perfeito, Pedrão. É possível? É possível? Já é realidade e tem um atrativo, um diferencial. Que isso, Hoje velho. o grão orgânico, ele recebe 30% a mais lá na boca da trade. Então ela paga 30% a mais. Então o produtor hoje já tá de olho. A hora que falou 30% a mais, e tem produtor que consegue produzir em larga escala no manejo orgânico por ter a questão do maquinário, que é muito interessante, Lara. Quando você tem uma produçãozinha pequena e faz tudo na mão, às vezes seu custo de produção é maior. Como você vai crescendo e vai usando maquinário, você vai diluindo seu custo de produção, Sim. você consegue produzir mais barato. Então, no caso da soja, né? Hoje tem produtor que produz 30% mais barato que o produtor convencional e recebe 30% a mais. Mas ele consegue ter, por exemplo, os mesmos resultados de um agricultor Ele convencional? tem uma produção bem parecida, Pedrão. 55, 60 sacas por hectare. 45, 50, 55 já é realidade. Bacana. Só que ele gastou 30% a menos e recebeu 30% a mais. Ô, louco. Olha é. só. Então faz as contas. Então, às vezes, a área dele é o dobro da área do outro. Muito melhor É esse muito negócio, então. Né? Cadê o investimento nessa área? Aí que você falou, Lara, pensa, né? O investimento. Aí você não vai atender tanto a cadeia da multinacional no momento. Então, Que eu por acho isso, que é o maior entrave. é uma hora entrave. Então, a multinacional já percebendo isso, eles já estão falando, olha, a população tá mudando o tipo da alimentação. A população tá ficando Isso é mais verdade, exigente. né, cara? Né? Isso é verdade, é uma tendência mesmo, assim, a questão... A gente vai fazendo umas compras pra casa, a gente vai ficando um pouquinho mais enjoado Vai. a partir que o tempo vai passando, né, Geraldo? Então, assim, a gente pode dizer que seria, por exemplo, um lobby de carro movido a combustão e carro movido a eletricidade, por exemplo? Alguma coisa semelhante aí? ou não? Pode ser, Pedrão, mas eu falo pra você é o seguinte, a agricultura do mundo vai virar agricultura orgânica, não tem volta. Tomara. Não tem volta, tá? As multinacionais já identificaram isso e já estão se posicionando nisso, né? Lançando defensivos nossos, que são defensivos de origem biológica, que tem uma atuação específica, né? Para aquele produto, para ser cada vez o que mais natural, mais saudável, Você né? Mais acha sustentável. que essa é a realidade? Vocês acham que essa realidade é para quantos anos? Lara, de acordo com a minha experiência, o que eu venho vivendo de 2012 para cá, Porque vendo é a muito mudança... segmentado a agricultura convencional, ela que comanda. Então, Como que Lara, vai a fazer? multinacional francesa falou que em 5 anos ela vai mudar da agricultura convencional para orgânica. Então, na minha opinião, é 10 anos, Lara. 10 anos. Brasil? 10 anos.
muito Brasil. rápido. O produtor, Lara, hoje ele é o cara mais tecnificado. Sim, De eu tenho todas visto. as pontas. É ou não é, Pedrão? Com certeza. É o produtor rural hoje, o grande produtor, não tem um nível tecnológico maior do que o dele. Inclusive, nós vamos trazer alguns aqui, já estão na agenda aí, né? A gente estava conversando aí mais cedo, que a gente vai falar de muita coisa fantástica nesse aspecto tecnológico, né? Sim. Exatamente. Então, esse produtor, ele tá de olho na tendência, na tecnologia do mercado. Então, se o mercado tá caminhando para lá, ele já tá se adaptando. Vai ser uma questão natural. E o mercado tem que se adaptar, porque quem manda, Lara, é quem tem dinheiro. Quem Sim. manda é quem compra. Quem manda é o cliente. E a partir do momento que o cliente vai falando, eu não quero isso, eu quero isso... Aí né? acabou. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Geraldo, entendeu? só pra gente fazer um trevorter aqui de 360 graus no rumo da prosa, Bora. pra fechar esse bloco aí, uma pergunta. Como é que é a questão da legislação, eu não sei se tem legislação para isso, na questão da exportação? Por exemplo, se eu vou vender um produto orgânico aqui do Brasil lá para Europa. Essa certificação, ela vale a nível mundial, continental? Como é que Certo. funciona isso? Pedrão, cada país tem a sua certificação, entendeu? Do orgânico. O orgânico. Então, se você for mandar para fora, você vai ter que atender a legislação deles. Mas Entendeu? é possível. É possível, Entendi. né? Nós Bacana. temos muita gente aqui que manda banana, manda grão, manda açaí, manda tudo. Só tem que entrar no padrão de legislação deles, atender eles, né? E às vezes o nosso não atende o deles Por e uma questão vice-versa. burocrática, né? Não é nem uso de... Diplomática, não é nem né? coisa, pode usar, não pode usar, é mais questão burocrática mesmo. Se atender a legislação dele, a regulamentação, e você pode exportar sim essa Que produção. bom, então. Que legal, né? Nós já extrapolamos o nosso tempo. Ah, não.